Fala, fiel torcida. Chega mais, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho porque o vídeo de hoje é simplesmente fora da curva. A informação que começou a circular nos bastidores é daquelas que parecem roteiro de filme, mas que, quando você começa a ligar os pontos, percebe que não é tão absurda assim. Estamos falando de Jeff Bezos, um dos homens mais ricos do mundo, e da Amazon, uma das maiores empresas do planeta, surgindo como possíveis interessados em um investimento bilionário no Corinthians. Pode respirar fundo, porque o assunto é grande, complexo e pode representar uma mudança de patamar nunca vista na história do clube. Não estamos falando de patrocínio comum, não estamos falando de contrato de camisa. O papo é muito mais profundo e envolve investimento estratégico, marca global, tecnologia, mídia, estrutura e reposicionamento internacional do Corinthians. Nos últimos dias, pessoas ligadas ao mercado esportivo internacional começaram a comentar sobre o interesse crescente de grandes conglomerados globais no futebol sul-americano. E dentro desse radar, o Corinthians aparece como um dos ativos mais valiosos do continente. Torcida gigantesca, engajamento absurdo, marca forte e um potencial comercial ainda pouco explorado fora do Brasil. Tudo isso chama a atenção de empresas como a Amazon, que pensa sempre em escala global. Segundo informações de bastidores, estudos de mercado ligados a empresas parceiras da Amazon teriam citado o Corinthians como um clube com enorme potencial para projetos de longo prazo. E quando o nome de Jeff Bezos entra na conversa, o nível da discussão muda completamente. Estamos falando de alguém que não investe por emoção, mas por estratégia, dados, alcance e retorno. Mas por que a Amazon e Jeff Bezos olhariam para o Corinthians? A resposta está no modelo de negócio da empresa. A Amazon não é apenas um e-commerce. Ela é tecnologia, streaming, dados, logística, mídia, entretenimento e inovação. E o futebol moderno é exatamente isso: conteúdo, audiência global, engajamento digital e monetização de atenção. O Corinthians, nesse contexto, surge como uma máquina de audiência. Jogos com milhões de espectadores, redes sociais gigantescas, engajamento diário e uma torcida que consome conteúdo como poucas no mundo. Para uma empresa que domina streaming, publicidade digital e produção de conteúdo, isso é extremamente atraente. A especulação gira em torno de um possível investimento estruturado, e não uma compra direta do clube. Algo semelhante ao que já acontece em ligas e clubes ao redor do mundo. Aporte financeiro em troca de participação em receitas futuras, direitos de mídia, projetos digitais, name rights, conteúdo exclusivo e ações globais de marca. Internamente, fala-se que o Corinthians poderia se tornar uma espécie de hub esportivo e de entretenimento da Amazon na América Latina. Imagine jogos com experiências digitais diferenciadas, documentários exclusivos, bastidores no Prime Video, ativações tecnológicas no estádio, dados avançados para desempenho esportivo e monetização direta da torcida via plataformas digitais. Tudo isso ainda está no campo da especulação, mas é uma especulação que nasce de movimentos reais do mercado. A Amazon já investe pesado em esportes, transmissão, direitos de mídia e produção de conteúdo esportivo em vários países. Expandir isso para o futebol brasileiro, começando por um clube do tamanho do Corinthians, faria todo sentido estratégico. Do lado do Corinthians, um investimento bilionário desse tipo seria transformador. Primeiro, pela questão financeira. O clube poderia atacar o principal problema atual, a dívida. Com um aporte forte, seria possível renegociar passivos, reduzir juros, alongar prazos e finalmente organizar a casa. Isso daria fôlego para o clube respirar e planejar o futuro com muito mais segurança. Segundo, pela modernização estrutural. Tecnologia de ponta, análise de dados, melhoria de CT, inovação em categorias de base, profissionalização extrema da gestão e integração total com plataformas digitais. O Corinthians poderia dar um salto de décadas em poucos anos. Terceiro, pelo impacto esportivo. Um clube financeiramente organizado e com respaldo de um gigante global se torna muito mais competitivo. Consegue reter talentos, atrair jogadores de alto nível, negociar melhor e não depender de apostas desesperadas. Tudo isso reflete diretamente dentro de campo. Mas, como sempre, existem desafios enormes. O principal deles é a estrutura política do Corinthians. O clube não é uma SAF, não pertence a um dono e tem um estatuto complexo. Qualquer investimento desse porte exigiria criatividade jurídica, aprovação interna e muito debate político. Nada simples, nada rápido. Outro ponto sensível é a identidade do clube. A torcida do Corinthians é extremamente vigilante quando o assunto é venda ou controle externo.
Qualquer movimento precisa deixar claro que o Corinthians não deixaria de ser do povo, não perderia sua essência e não se tornaria apenas um produto de mercado. E esse é o grande equilíbrio que precisaria ser construído: modernizar sem descaracterizar, investir sem perder autonomia, crescer sem esquecer as raízes. Um desafio gigantesco, mas não impossível. Nos bastidores, o clima seria de curiosidade e cautela. Pessoas ligadas ao clube sabem que uma empresa como a Amazon não entra em projetos improvisados. Se houver avanço, será com planejamento de longo prazo, metas claras e controle rigoroso. Isso, por um lado, assusta setores mais tradicionais. Por outro, pode ser exatamente o choque de profissionalismo que o Corinthians precisa. A fiel torcida, como sempre, já começou a se dividir nas redes sociais. Alguns veem a possível entrada de Jeff Bezos como a chance definitiva de colocar o Corinthians entre os clubes mais poderosos do mundo. Outros temem a perda de identidade, a elitização do clube e o afastamento do torcedor comum. Esse debate é legítimo e necessário. O futebol mundial está mudando rapidamente, e clubes que não se adaptarem podem ficar para trás. A grande questão é: como se adaptar sem perder a alma? Importante reforçar: não existe anúncio oficial, não existe proposta pública, não existe confirmação direta da Amazon ou de Jeff Bezos. O que existe é movimentação de mercado, estudos, conversas indiretas e uma especulação que faz sentido dentro do cenário atual do futebol global. E no futebol moderno, quando gigantes globais começam a olhar para clubes específicos, raramente é por acaso. O Corinthians, com todos os seus problemas, ainda é visto como uma marca colossal, com potencial absurdo de crescimento. Se esse investimento bilionário realmente sair do papel, estaremos falando de um dos maiores movimentos da história do futebol brasileiro. Um divisor de águas. Um antes e depois. Mas até lá, o caminho é longo, cheio de obstáculos e negociações complexas. Agora eu quero saber de você, fiel torcida. Você aceitaria um investimento bilionário da Amazon no Corinthians? Acha que Jeff Bezos poderia ajudar a salvar e modernizar o clube? Ou teme que isso mude demais a essência do timão? Deixe a sua opinião nos comentários, porque esse debate é gigante. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com outros corintianos. Obrigado por assistir até aqui. Um forte abraço, vai Corinthians, e até o próximo vídeo, porque essa história ainda pode explodir de vez.